Olá, psicáusticos! Sejam bem-vindos a Psicaus, o seu canal de estudos psicológicos e assuntos modernos. Hoje, nós iremos falar um tema muito interessante: mães que matam ou mães felicidas. Você conhece algum caso deste? Já aconteceu algum caso de mães que matam em sua cidade? Pois fiquem ligados em nosso vídeo e nos acompanhem. Vamos lá? A idealização do amor das mães pelos filhos é subjacente à negação dos aspectos agressivos que se fazem presentes no âmbito do gênero feminino. Há um obstáculo cultural para o reconhecimento da agressão materna sobre os filhos, desde as formas mais silenciosas, como abandono e negligência, até a manifestação mais extremada, que no caso é o filicídio. De 1990 a 2000, cerca de 211.918 mortes de crianças foram contabilizados de 5 a 19 anos, sendo as vítimas infantis as principais responsáveis, tendo como principais responsáveis os pais. Desde 1960, Henry Kemp, da Sociedade Americana de Pediatria, descreveu aspectos psiquiátricos desta situação, e ele acabou indicando que 25% dos casos conduzem a criança à morte. A Associação Brasileira de Multiprofissionais de Proteção à Infância e Adolescência, a ABRAPIA, ela destacou que 44,3% dos homicídios contra crianças ocorriam no âmbito doméstico e nas primeiras 24 horas de vida de um bebê. Quase sempre o homicídio é praticado pela sua mãe, independente do sexo. E existem pelo menos dois tipos de assassinatos de crianças pelos seus pais. As neonaticidas, que são quando a criança com menos de 24 horas ela é morta, geralmente mães com gravidez indesejada, devido a estupros ou processos de transtornos mentais, elas passam por tal situação. E os chamados filicidas, que são crianças que têm mais de 24 horas até mais ou menos os 18 anos, quando eles são mortos por grupos que podem pensar que estão fazendo algum bem, chamados grupos altruístas à criança, devido à situação de vida que ela vive ser muito precária, ou a pessoas que sofrem de transtornos psicóticos, ou também crianças indesejadas, acidentais, ou também a revanchismo contra a esposa ou contra o marido. É o que nós chamamos da chamada Síndrome de Medeia. Medeia era uma personagem mitológica que foi relatada em alguns escritos da mitologia greco-romana como filha de Etis ou sobrinha de Circe, em outros casos como filha de Circe e do deus Hermes. Às vezes também era considerada irmã de Circe, filha da deusa Hécate. Tudo isso, essa relação com Circe, era porque Circe era uma bruxa e dizia-se que Medeia também tinha habilidades de bruxaria com ela. Ela foi a esposa de Jasão, o herói dos Argonautas. Tudo começou quando Jasão reivindicou o Velocino de Ouro e fizeram com que o herói, para conseguir o Velocino, ele tivesse que desempenhar uma tarefa para lavrar um campo onde haviam dois touros monstruosos, touros que aspiravam chamas e matavam seus oponentes queimados. Esses touros eram indomados e tinham cascos de bronze e eram extremamente violentos. Disseram que a deusa Hera, que era protetora de Jasão, pediu a Afrodite para que Eros fizesse com que Medeia se apaixonasse pelo herói e assim o pudesse ajudar. Medeia acabou apaixonada e ofereceu um unguento para Jasão usar em todo o seu corpo como escudo e assim ele pudesse desempenhar suas tarefas. Medeia também o aconselhou que poderia acontecer que um exército de terra viesse a enfrentar e que se ele passasse por tal situação, ele jogasse uma pedra grande no meio do exército, que eles se confrontariam entre eles e acabariam sendo autodestruindo. E assim aconteceu. Quando ele voltou, Jasão foi reivindicar o rei Cólquida, o Velocino de Ouro. No entanto, o rei decidiu colocar uma outra tarefa para ele. Medeia acabou auxiliando de novo Jasão e os argonautas diversas vezes, inclusive na Tessália, em Corinto, quando ele foi alvo da intriga de um rei, Creionte.
Nesse momento, Creonte achou que Jasão seria um bom esposo para sua filha Creusa. E aí, Medeia acabou dançando. Jasão ficou encantado com Creusa, mas Medeia ficou com raiva e decidiu dar um vestido com joias envenenadas a Creusa. A princesa acabou morrendo e o rei decidiu perseguir Medeia. Alguns contos dizem que para que ela conseguisse fugir, ela precisou acabar matando os seus filhos, os filhos dela com Jasão. Outros contos disseram que no momento que ela fez a vingança contra a princesa Creusa, ela também acabou matando seus filhos. O fato foi que Medeia matou seus filhos. E é exatamente esse conto que inspira o entendimento das atuais mães que matam. A Araújo, de 34 anos, foi presa em flagrante. Até então, suspeita de ter matado o próprio filho, uma criança de apenas 3 anos. Acabamos de ver o caso de Juliana de Pina Araújo. Esse caso foi publicado em 6 de julho de 2018, mas aconteceu no dia 28 de junho do mesmo ano. Ela apareceu com uma criança no colo e suja de sangue e anunciou que o filho estava morto e que ela se mataria. O porteiro do prédio acabou impedindo ela de ocorrer e ela saiu desesperada para o meio da pista. O porteiro e o vizinho colocaram ela em um canto e o menino e a avó dele em um carro para tentar ver se salvava. Foram para o Hospital Materno Infantil de Brasília. Lá, quando chegou, a criança não resistiu e acabou morrendo na unidade hospitalar. Ela ficou internada 45 dias na ala psiquiátrica, sob a custódia de agentes da primeira delegacia de polícia de Brasília, que foi responsável por investigar o caso. À época, ficou decidido que ela ficaria na área especializada devido a um provável quadro de surto que desencadeou esses efeitos. Ela também acabou dando entrada no Hospital Base de Brasília em estado grave. No entanto, com o passar do tempo e das investigações, viu que Juliana matou seu filho porque ela estava acabando o casamento com seu antigo esposo. Ela acabou respondendo pelo homicídio duplamente qualificado, por meio indicioso e vítima vulnerável sem condições de defender. Essa separação criou uma série de danos emocionais para ela. No entanto, a decisão dela foi aumentada devido a processos que ela não conseguiu administrar. Ela é médica e acabou também perdendo seu registro no Conselho de Medicina. Vamos ver agora um outro vídeo de um caso de mãe felicida. Olha, chega agora a informação sobre a mãe de um menino de 9 anos e o namorado dela presos. Pode me dar a foto dos dois? Eles são acusados de matar a criança. Me dá a imagem da prisão, por favor. Giane, de 27 anos, e o namorado Renato, de 20 anos, tentaram registrar um boletim de ocorrência dizendo que o garoto tinha sido vítima de um sequestro. Giane alegou para a polícia que agiotas, disse que agiotas para quem o namorado devia tinham sequestrado a criança. Nós temos, inclusive, a foto desse menor de 9 anos. O que chegou à conclusão, após o homem confessar o crime, a polícia descobriu que essa criança foi covardemente torturada durante pelo menos 1 hora. Inclusive, a criança, amarrada a uma cadeira, tentou lutar pela vida. As marcas encontradas no pescoço do padrasto eram de unhas da criança. Foi identificado depois pelo IML, pelo Instituto Médico Legal, de que eram marcas provocadas pela unha da criança. Como vocês acabaram de ver, este foi o caso de Giane da Silva. O filho dela, Antônio Jorge Ferreira, também tinha como padrasto Renato Carvalho, de 20 anos. A pedido da mãe do menino, o padrasto enforcou a criança. Esse homicídio acabou acontecendo na sexta do dia 19 de maio de 2017, em uma casa no setor Nunes de Moraes. Ele acabou morto por asfixia em um lençol. Depois, eles colocaram o corpo em uma caixa de papelão e o abandonaram em um matagal perto da residência. No domingo do dia 21, o casal foi à central de flagrantes, registrando o boletim de ocorrência, dizendo que o menino havia sido sequestrado. A mãe relatou que no momento ele foi levado por alguns homens e o menino estava com um padrasto. Ela chegou a descrever os homens com vários detalhes. Disseram que ele havia sido levado em decorrência de uma dívida que esse companheiro tinha de
R$ 1.600. Segundo a polícia, os detalhes foram tão precisos que durante alguns momentos eles começaram a pesquisar esses indivíduos que pareciam muito com suspeitos que andavam pela região. Porém, com o passar das investigações, os dois começaram a se contradizer nos depoimentos e durante a investigação, o jovem acabou confessando que matou o menino a pedido da mãe. Assim, tanto ele quanto a mulher foram presos. O enquadramento do filicídio varia de país para país, sendo os fatores causais para os atos descritos por literatura especializada, como maus tratos, motivos altruístas, sintomas psicóticos ou vingança conjugal. O filicídio, quando ocorre com crianças fora do casamento, ganha áreas de controle de propriedade e herança. Durante um tempo, acreditava-se que as crianças eram mortas assim por 3 motivos: porque elas não eram desejadas, porque eram portadoras de malformações ou deficiências e as sacrificadas em alturas devido à escassez de recursos. Com o passar do tempo, identificou-se também a incapacidade da mãe de tratar o filho, o desejo de poder ou dinheiro e a superstição ou sacrifício ritual. Existem 2 teorias que explicam o filicídio. A primeira, a teoria biológica, que afirma que certas características aumentam a probabilidade dos indivíduos enveredarem comportamentos classificados como desviantes. E mães, em situações estressantes com variações de testosterona, elas podem desenvolver comportamentos agressivos capazes de assassinar esses filhos. O outro padrão é o da adaptabilidade, a teoria da adaptabilidade. A mãe, no processo de tentar adequar-se à sua condição de maternidade, ela acaba perdendo a condição feminina. E muitas delas se sentem incomodadas pelo risco de perder o seu companheiro. Então, elas identificam a criança como um empecilho para que ela mantenha esta relação. E aí acaba matando de uma forma que as pessoas não conseguiriam identificar como sendo ela. Filicídios que podem ocorrer por altruísmo, eles geralmente usam a justificação que seria o melhor interesse da criança. Mas, em geral, quando isso acontece, as suas portadoras estão com uma psicose aguda. E crianças que não são desejadas, em geral, revelam relações maternas com indivíduos fora do casamento, ou mesmo a morte por causa de vingança. 2 casos compõem-se de agentes em condições mentais distintas. A primeira, a de Júlia de Pina, parece de fato ter desenvolvido um problema mental decorrente da depressão fruto do seu divórcio. A segunda, Giane da Silva, ela matou o filho motivada por interesses ligados ao seu namorado. São 2 processos totalmente diferentes. A primeira parece um pouco de altruísmo, mas tem uma característica muito parecida com a característica de uma mulher que sofre de transtorno pós-parto. Porque ela também, ao término, ela estava planejando, no caso de Júlia de Pina, o suicídio, só que ela não conseguiu. No caso de Giane da Silva, o caso dela parece mais com o caso de Medeia. Ela sentiu-se atraída por um outro homem e na tentativa dela fugir da própria vida, ela viu o filho como um grande empecilho e acabou executando a morte da criança. Alguns pesquisadores destacam que o caso da doença mental, os filicídios, principalmente que aconteceram na Colômbia entre 98 e 2003, eles indicam que os agentes psicóticos matavam após promover violência e maus tratos crônicos com a criança. Em geral, as crianças sofrem muito antes de serem assassinadas. O direito penal enquadra o crime de filhos em 2 figuras penais. No artigo 123, é considerado filicídio o ato de matar um filho sob influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, e no artigo 121 é caracterizado como homicídio. Existem casos também de estudos clínicos que apontam personalidades que são desenvolvidas logo após a gravidez. E aí muitas mães acabam desenvolvendo perturbações psicóticas, como esquizofrenia, bipolaridade, depressão maior, perturbações de adaptação, abuso ou dependência de substâncias, e ainda elas podem tentar suicídio, com um tipo de curta ou longa duração. A negação afetiva
ela também tem a ver com histórico de gravidez dissimulada, negação psicótica ou mesmo quadro de psicose pós-parto. A depressão pós-parto, ela evidencia comportamentos que podem beirar a esquizofrenia ou a perturbação bipolar. É interessante também observar que algumas mães, elas podem não perpetrar diretamente o ato do homicídio dos seus filhos, ou da tentativa de homicídio dos seus filhos, mas podem compor uma série de atos para criar a chamada morte simbólica. Essa morte simbólica, muitas mães tentam destruir a imagem do filho sob a ideia de que a postura dela seria a melhor postura ou que o seu filho estaria indo por um caminho ruim. E aí ela se enquadraria como uma postura altruística, como se ela fosse além do bem e do mal, e adotaria uma postura de julgadora suprema sobre o seu filho. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas impressões e se inscreva em nosso canal. E lembre-se sempre, Psicaus é o multiverso em você.